Faz um tempo que eu quero comentar com vocês o filme A Mulher Rei. É um super filme, vale super a pena. E eu sempre acho que o novo é o que você ainda não viu. Eu já assisti 2 vezes, assistiria a terceira com certeza. É um filme ótimo, foi um momento da história em que os reinos africanos lutavam entre si e os capturados, os cativos, eram vendidos para mercadores de escravos europeus. Então o próprio povo vendia o próprio povo. Para quem não sabe, muitos escravos eram descendentes de reis, descendentes nobres. A África era repleta de riqueza. Havia 2 reinos, então, que são abordados aí no filme. O reino de Daomé e o reino de Oió. Eles estavam em guerra. O reino de Daomé tinha um novo rei, que era um homem que considerava a igualdade entre homens e mulheres. E um dos planos dele era escolher uma das suas inúmeras esposas para ser a mulher rei. O reino de Oió tinha como diferencial cavalos e armas de fogo. Porém, o reino de Daomé tinha um exército maravilhoso de guerreiras, as Agogi. Sendo esse um trecho da história da África, muitos dos personagens existiram de verdade, inclusive o título de mulher rei, que não é a mesma coisa do que rainha. O exército das Agogi era liderado pela general Nanisca, interpretado pela Viola Davis, que tá maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela está mais maravilhosa ainda no filme. Com uma força física, interpretação impecável. As outras atrizes que compõem o núcleo principal do exército também são incríveis. Eu fui pesquisar o nome delas, eu vou fazer uma colinha aqui. Então tem a Thuso Mbedu, que fez a Naui. A Naui é uma menina de 19 anos que foi adotada. E o pai queria que ela se casasse com um homem bem mais velho. E ela não quis, ela resistiu bravamente, então o pai dela entregou-a no palácio para o exército. Isso também acontecia muito, as meninas que não casavam para não dar despesa para a família eram entregues para o rei. E o rei ou casava com elas ou transformava em serviçais, ou ainda encaminhava para o treinamento no exército. Quero trazer ainda, para não perder o ensejo, 2 nomes de peso que compunham o núcleo principal do exército. Eu vou copiar aqui. Sheila Atim, que fez a Menza, e a Lashana Lynch, que fez a Isoji. Atrizes impecáveis, eu amei. Gente, já no começo do filme, elas estão numa batalha onde a gente já fica ciente do poder de combate delas. Elas usam lanças, facas, que a gente não pode considerar como um armamento rudimentar. Aquilo é tecnologia bélica africana da melhor qualidade na época. Acontece que elas ainda não tinham acesso, então, às modernidades, mas nem por isso elas deixavam de vencer as batalhas. Elas eram muito fortes, passavam óleo no corpo e tinham as unhas como lanças. Elas lutavam descalças. Maravilhoso. Já a primeira batalha mostra toda a coreografia super bem feita e o preparo físico das atrizes também impressionante. Ao longo do filme, os looks, a trilha sonora, a fotografia, tudo muito legal. Quando elas voltam para a cidade, vitoriosas dessa batalha, a população fica esperando elas assim no entorno da passagem, mas não chegam nem a dirigir os olhos para ela, demonstrando respeito. Quando elas entram para o portão do palácio, a gente vê um grande quintal, né, com os capturados e o exército masculino treinando. A partir de um outro portão que é o universo delas, aonde homens não frequentam, principalmente à noite, só em reuniões especiais com o rei. No exército estavam as mulheres que não tinham alternativa ou que eram voluntárias, mas nenhuma era obrigada a ficar. Só que se ficasse, elas não poderiam casar, nem ter filhos e se dedicar inteiramente ao treinamento, ao exército, umas às outras. Quando elas estão em uma comemoração, aliás, linda, as danças, as músicas, os looks das esposas do rei são imperdíveis também. E elas estão numa comemoração e chega o exército Oió para ameaçar o rei, dizendo que, em troca do acesso ao porto que eles estavam dominando, eles queriam 40 agogis. O rei se reúne ali com a Nanisca e um outro conselheiro e decidem oferecer 20 agogis. O que é bem estranho na hora que a gente está assistindo o filme. Que a gente pensa, nossa, ele vai dar as agogis? Como assim? Aí a Nanisca seleciona as meninas
que serão entregues e promete levá-las até a cidade portuária onde é o reino Oió. E os Oió vão embora, deixam alguns representantes lá de penetras na festa. Mais tarde, essas agogis partem para fazer a entrega combinada. Mas elas não vão para se entregar, elas vão para lutar. E aí o couro come. É bonito de ver. Elas vencem ali a batalha, declarando que o rei não vai ceder, e fogem pelo mar. Logo, chega à cidade, ao reino de Oió, ao porto, uma embarcação com mercadores de escravos. O líder é português, o capitão é português, e ele traz um amigo brasileiro, vocês acreditam? Esse brasileiro era descendente dessa terra de Daomé. A mãe dele era de lá, então a mãe dele faleceu e ele veio conhecer a terra da mãe. Aí ele conhece a Naui, ela não pode flertar, mas ela é muito inocente, acaba flertando com ele. Eles acabam se encontrando num banho de rio que ela tá fazendo e tal, conversam, se gostam. E numa outra ocasião, ele conta pra ela que ouviu o general Oió combinar um grande ataque surpresa ao reino Daomé. Ela conta pra Nanisca, a general, e a Nanisca cria uma estratégia de ataque de surpresa ao reino Oió, antes deles chegarem até o reino Daomé. E dá super certo. Aquelas estratégias de guerra que vão até o acampamento do inimigo, sabe? Deu super certo. E os inimigos bateram em retirada. Porém, algumas meninas foram levadas. E aí, a Nanisca fica inconformada. Ela pede pro rei para ir atrás dessas guerreiras, o rei não quer que ela se arrisque, acha melhor deixar pra lá. Ela acaba indo sozinha nessa missão. Mas tem uma surpresa aí no caminho que eu não vou contar pra vocês, porque eu não posso contar tudo, né? As meninas prisioneiras estão sofrendo horrores, mas elas decidem lutar. Muita coisa acontece, muita emoção, muita aventura, muita ação. O filme, como eu já disse, vale a pena. É um filme lindo. No geral, a parte cultural é belíssima. E eu recomendo super A Mulher Rei. Tem duas coisas que passam nesse filme que eu guardei pra vida. Uma delas é que falar sobre os sonhos ruins, falar sobre os bons é ótimo. Mas quando você tem um sonho ruim, um pesadelo, falar sobre ele diminui o impacto que ele causa sobre a gente. E a outra coisa, o rei Daomé diz pro rei Oió que um mosquito, que o rei Oió tá se gabando de ter cavalos, e o rei Daomé diz que um mosquito pode destruir um cavalo. Nós tivemos uma experiência com isso. Um vírus quase acabou com o mundo inteiro. Tem uma história que eu guardo na minha vida também, que eu vou encaixar aqui, que é a seguinte: um líder religioso fazia tudo o que podia pelos seus fiéis, pela comunidade. E aí os inimigos espirituais criavam obstáculos, né? Faziam ele cair, quebrar uma parte do corpo, ficar sem recursos, enfim, tentavam atrapalhar de várias maneiras. Aí o líder dos inimigos espirituais, que era mais experiente, disse: vocês estão fazendo errado. Para derrotar essa pessoa, é preciso todos os dias dizer para ela que ela não é capaz. E com o tempo ele passou a acreditar que ele não era capaz. E isso foi o que realmente destruiu ele. Fica a dica.